Olá, boa tarde. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que hora que você está vendo essa aula aí, mas vamos continuar com nossas aulas de arte, né? Nós estamos fazendo aí um compiladão da história da arte ocidental e hoje nós vamos falar do Barroco no Brasil, né? Vamos ver as manifestações do Barroco aqui no nosso país. Vamos lá. Bom, o Barroco brasileiro, ele está inserido no contexto de Brasil colônia no século XVIII, tá, gente? Então, o que é importante da gente lembrar desse contexto de Brasil colônia no século XVIII, que vai influenciar o Barroco brasileiro, né, no desenvolvimento do Barroco brasileiro? Os dois ciclos econômicos mais importantes do século para o país, né, o ciclo da cana e o ciclo do ouro, e a interferência direta da Igreja Católica. Afinal, nós fomos uma colônia portuguesa e Portugal é de religião católica, constitucionalmente. Tá? Então, o que a gente vai fazer no país e que vai ter barroco? Primeiro, construção das igrejas, tá? Então, a gente vai ter essas igrejas com o exterior simples e o interior excessivo, mais ou menos como a gente vê lá na Europa, certo? Lembra que a gente vê algumas igrejas? A gente vê dentro das igrejas um interior bastante excessivo de detalhes e o exterior sendo mais simples, tá? Isso, inclusive, gente, tem a ver com a temática católica de ensinamento religioso mesmo. O nosso exterior ele precisa ser simples e o nosso interior precisa ser cheio é, é, de Deus, dos ensinamentos divinos, enfim, bondade, o que vocês quiserem colocar aí de características da religião, tá? E a gente vai fazer, por causa da interferência direta da Igreja Católica no Barroco, nas artes, a gente vai ter, então, o ensinamento, né, a catequese, a arte ensinada pelos jesuítas no Rio Grande do Sul e São Paulo. E, então, a gente vai utilizar a arte barroca como forma de ensinamento, tá? Não vai ter muito refinamento técnico, justamente porque a arte ela vai ser ensinada por jesuíta, e jesuíta não é artista, tá? Jesuíta não é artista. Lembra? Desde o Renascimento a gente já tem escolas de arte sendo formada, oficina de artesão. O jesuíta, ele é um padre católico, ok? Um padre católico responsável pelo ensinamento e a catequese dos índios e negros no Brasil, tá certo? Então, a arte que eles ensinam não é a arte que as escolas artísticas ensinam. A gente vai considerar sendo barroco, né, por causa do período e desenvolvimento de algumas características artísticas que a gente já viu lá no barroco europeu, mas aqui não tem refinamento técnico, justamente porque esses jesuítas não frequentaram a escola de arte, tá bom? O ciclo da cana ele é importante para o desenvolvimento de Salvador e depois da Paraíba e do Pernambuco. E isso é interessante justamente porque a gente vai acompanhar essa, esse avanço, né, do barroco também, tá? Então a gente não tem barroco no Brasil só em Minas Gerais, tá? Eu estou trazendo isso para vocês se atentarem. Não é o barroco no Brasil não só ficou em Minas Gerais. A gente tem na Bahia, no Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro também, tá? Perdão. O ciclo do ouro, a gente fala de urbanização de Ouro Preto e do Rio de Janeiro, e por isso, ali no Sudeste, o barroco se desenvolveu de forma bastante predominante. O ciclo do ouro ele é responsável pela constituição da sociedade urbana brasileira. E a sociedade urbana brasileira, gente, ou qualquer sociedade urbana, ela demanda arte. Foi o que aconteceu no Renascimento, lembra que a gente falou? Por que o Renascimento nasceu na Península Itálica? Né? Porque a gente tem desenvolvimento urbano ali, a gente tem mecenato, a gente tem desenvolvimento econômico, tá certo? Então, isso aqui é muito interessante. A arte no Brasil, ela surge com o barroco?
Não, ela não surge com o barroco. A gente viu arte pré-histórica aqui e a gente vai ver ainda a arte indígena brasileira, que já acontece desde muito antes do Brasil ser, entre aspas, descoberto, né? Na verdade, ser colonizado pelos portugueses. Só que a constituição de uma sociedade urbana, ela é essencial para o desenvolvimento artístico, tá? E isso vai fazer com que a gente tenha o primeiro movimento de arte aparecendo no Brasil nessa época, tá? No século XVIII e aí com o Barroco. Quais são as influências do Barroco brasileiro? Logicamente, o Barroco europeu, por causa do intercâmbio cultural direto com Portugal, né? Eu coloquei intercâmbio aqui, porque a Graça Proença coloca nesses termos. Mas eu não acredito em intercâmbio cultural, não. Eu acredito mais em processo de aculturação, tá certo? E um processo mesmo de imposição cultural, né? A gente não tem muito intercâmbio, não. O que funcionava mesmo é o ouro, né? E a riqueza brasileira natural indo para a Europa, enquanto a gente importava a cultura portuguesa, né? De forma arbitrária. A gente vai ter outra influência também, a arte africana, né, gente? O Brasil, nessa época, o Brasil colônia, é um Brasil escravista. Então, a gente vai ter oficinas de artesão sendo composta pela população negra, né? Porque quem faz trabalho manual no Brasil nessa época é a população negra. Então, se preciso fazer alguma coisa de cerâmica, algo que é responsabilidade de artesão, que é considerado um trabalho manual, a gente vai, e desvalorizado, portanto, na época, a gente vai fazer a população negra fazer. E aí, a população negra acaba ocupando as oficinas de artesão e eles vão colocar, sendo artistas, eles vão colocar também um pouco das influências históricas deles, tá certo? E isso traz, então, um pouco da arte africana para o barroco brasileiro. Então, qual característica da arte africana? Traços populares, como os olhos distantes e os rostos bastante finos, tá? Então a gente vai ter uma soma. No Brasil, a gente vai ter uma soma. Para formar o barroco brasileiro, a gente precisa somar o barroco europeu com drama, teatralidade, emoção, movimentação, esse meu mais ficou horrível, com a arte africana escravista, dos escravizados, né? Os traços populares, os olhos distantes e os rostos finos, tá bom? Ó, essa igreja aí é a igreja de São Francisco, Salvador, Bahia. Tá? Eu quero que vocês observem bem o frontão dessa igreja, com as suas duas torres, tá? E para vocês verem como ela é simples do lado de fora. Ela é bastante simples, tá? Lembra que o barroco é a arte do contraste? Então, o lado de fora é simples, o lado de dentro tem que ser o quê? Exatamente. Excessivo, rico. Então, inclusive o paradoxo que a gente já falou, o paradoxo católico, a antítese católica. Você deve ser simples por fora e rico por dentro, tá certo? Não adianta ter riqueza e beleza exterior se você não tem interior. Olha os adornos, olha o excesso dessa igreja. E tudo banhado a ouro, tá legal? Tudo banhado a ouro. A gente tem revestimento, a gente tem escultura, a gente tem adorno, é muita coisa, tá? Olha só, olha que interessante. A gente tem a presença da iluminação como um importante aspecto da arte barroca, assim como a gente viu, por exemplo, no êxtase de Santa Teresa, né? Porque dá esse ar de teatralidade, emoção, dramaticidade. Mas, gente, é muito... Olha essas colunas, como elas são totalmente adornadas e cheia de revestimento, você fica perdido, né? É muito excessivo, muito, muito, muito excessivo, tá? Então aí o altarzinho aqui, a missa cheia, né? Só para vocês conhecerem. Aqui já é a igreja de São Francisco de Assis também, só que em Ouro Preto, em Minas Gerais. A gente tem uma igreja feita com pedra-sabão, tá? O que é a pedra-sabão? É uma rocha pouco rígida. Então, essa igreja aqui, ela é feita em pedra-sabão. Olha como ela também é parecida com a igreja de São Francisco de Assis por fora,
né? Bem menos adornada por fora, mais simples, né? As janelas de madeira, o frontão bem simples, nada parecido com as catedrais góticas, por exemplo. Aí, mais um detalhe para vocês, das colunas, a gente tem um capitelzinho aqui na coluna, o frontão com o pórtico. E lá dentro, gente, lá dentro, de novo, se fora é simples, dentro tem que ser o quê? Excessivo, rico. Então, aqui a gente segue a ideia da igreja lá de Salvador. Olha como dentro esse aqui é o altar, tá? Olha como ele é excessivo de imagens religiosas, contextos, adornos, revestimentos, esculturas, tá certo? Aqui só um aumento para vocês, né? No Renascimento a gente tinha riqueza de detalhes, no Barroco a gente tem excesso de detalhes, tá vendo? Tudo é adornado, olha o movimento, olha as volutas, as voltinhas, né? Que são características do Rococó, então aqui também tem, tá? Aqui a pintura no teto, ó, a pintura no teto, olha que legal. Essa pintura no teto foi feita pelo Manuel da Costa Ataíde, ou também chamado Mestre Ataíde, que é um importante artista do barroco brasileiro, tá? E aí a gente tem, nessa pintura de teto da igreja, é a mesma igreja, tá, gente? É a mesma igreja lá de Ouro Preto. A gente tem todo esse céu se abrindo, né, em volta de Nossa Senhora, de Maria, né? E esse céu, ele se abre, ó, com os pontos de fuga de profundidade voltados para fora. Então, no centro a gente tem Maria mais iluminada. Tá vendo que aqui não tem muito claro escuro, né? Como no barroco europeu. Mas a gente tem toda essa questão da mística religiosa, ou seja, o céu se abre no teto da igreja, tá? E isso é totalmente temática religiosa, tá? E aí, olha só que legal, a gente tem uma Maria, uma Nossa Senhora, uma Virgem representada totalmente de forma brasileira, seja pela cor, seja pelos traços, o próprio cabelo, tá? Ela não é uma Maria europeia, tá certo? Ela é bem mais brasileira, tá? Bem mais brasileira. Então, um fato interessante da gente colocar aqui, beleza? É a construção da imagem do homem e da mulher brasileiros. Aqui a gente vê um pouquinho das obras do Aleijadinho, tá? E assim, a gente fala, o Aleijadinho é um importante escultor e artista do barroco brasileiro, mas a gente não sabe direito dizer quem foi o Aleijadinho, tá? Muitas pessoas acham que pelos registros seja um negro alforriado chamado Antônio Francisco Lisboa. Então a gente não sabe se as obras dele são dele mesmo, né? Esse Aleijadinho seja o Antônio Francisco Lisboa. Isso pode ter tanto aspectos históricos, poxa, um negro alforriado fazendo arte sacra no Brasil, que é escravista, é meio esquisito, entenderam? Essas controvérsias. E aí as pessoas podem ter querido apagar esse tipo de coisa da história. Mas tudo indica que o Aleijadinho é o Antônio Francisco Lisboa, tá? Então ele faz essas esculturas aqui, é um bloco de esculturas que representa a Via Sacra. Esse aqui é um pedaço da Via Sacra, né? A Via Sacra é o momento que Jesus caminha para a sua crucificação, segundo a mística cristã. E aí a gente tem o Cristo carregando a cruz aqui, a Virgem, né, chorando, e aqui as outras pessoas, os guardas do Império Romano, enfim. O que eu quero mostrar para vocês também, deixa eu ver, não vai aparecer, mas eu vou mostrar aqui para vocês, olha só, o rosto desse Jesus, como ele é fino e como os olhos são separados, né? Isso aqui é característica da arte africana, e por isso que também a gente imagina que o Aleijadinho seja mesmo Antônio Francisco de Lisboa, que era um negro alforriado, certo? Então, aí, as características da arte africana compondo o barroco brasileiro, tá? Aqui a gente tem mais esculturas do Aleijadinho, tá? Que são os apóstolos. Então, a gente tem aí
as esculturas representando os apóstolos, cada um com alguns escritos, também encontrados em ouro preto, tá, em frente à igreja. Tá? Eles estão numa escadaria da igreja. E aí esculturas que são consideradas barrocas e com influências da arte africana. Tá? Eles têm teatralidade, emoção no rosto, um pouco de movimentação no corpo, mas olha só a arte africana, o rosto pontudo, rosto pontudo, rosto pontudo, e os olhos sempre separadinhos um do outro, tá? Então hoje eu acordei barroco, exagerado, dramático, cheio de contrastes emocionais, e é isso aí, galera. Muito obrigado. O barroco brasileiro é pequenininho assim mesmo, é só para vocês lembrarem, né? Nós estamos fazendo um compiladão aí de história da arte. A próxima aula nós vamos começar a falar sobre arte no século XIX, ok? Arte no século XIX. E aí a gente vai falar dos diferentes movimentos que apareceram no século XIX. Por exemplo, neoclassicismo, romantismo, missão artística francesa, realismo, arte nouveau e o impressionismo. Tá bom? Um abraço. Qualquer coisa, comentem aí, qualquer dúvida, ou me chamem lá no Insta. Valeu!